Essa live. Vamos lá, só esperar o pessoal chegar. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. As 11 bases da relação de casal é o tema dessa live. Boa noite, todas bem-vindas e bem-vindos. Vamos lá. Estou um pouco atrasado, mas vamos começar agora. Pessoal, temos um tema hoje bastante delicado, bastante complicado, né? Quando a gente fala em relação de casal, de maneira geral, é um tema que mexe com todo mundo, mexe com praticamente todas as pessoas de uma forma ou de outra. De maneira geral, costuma mexer até mesmo com quem é solteiro. Enfim, porque quem é solteiro hoje provavelmente já se relacionou antes, né? Enfim, então relação de casal é um tema muito importante e também muito delicado. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico e eu faço atendimentos individuais, faço atendimento de casal e também faço atendimento de família. Atendimento de família é diferente ainda, né? O atendimento de casal é quando vem o casal para terapia. Então, no atendimento de casal, vem os dois para o atendimento em todas as sessões. O atendimento de família é diferente, eu acho até que cabe uma outra live outro dia para falar sobre isso, né? Para falar sobre relações familiares e também sobre relação de família, mas é quando tem o casal mais o filho ou a filha, os filhos no atendimento. Então também é muito interessante e, claro, super complicado, né? Enfim, então o tema hoje é esse, as 11 bases da relação de casal. E por que eu coloquei esse número 11, né? Vamos começar por aí. Por que 11? Por que 11 bases? Aliás, antes, por que bases? Por que bases? O que são bases? O que eu estou querendo dizer com isso? Quem já me conhece, quem já me acompanha há algum tempo, já deve entender um pouco do que eu estou querendo dizer com bases. Então eu quero que vocês comecem a pensar comigo num prédio. Para esse prédio estar de pé, a gente às vezes não sabe disso, né? Um prédio, uma casa para ficar em pé, ele tem que ter várias vigas que sustentam ele. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Arthur, Raul. Boa noite, Mari, Lucineia. Boa noite para quem está chegando. Várias pessoas aí que eu conheço, várias pessoas que eu não conheço. Bem-vindos e bem-vindas. Então, pessoal, para um prédio ficar de pé, ele precisa de base, ele precisa de alicerce, certo? Ele precisa de os fundamentos dele, né? E aí, quando um casal chega para terapia, o que é extremamente comum? Né? Uma coisa mais comum que acontece quando um casal chega na terapia é o casal estar consciente de que tem um problema lá no quinto andar, no 10º andar, né? Ou seja, na superfície, naquilo que está visível. Então o casal consegue perceber que tem um problema ali, mas ele não consegue perceber o que causou esse problema. Quais são as causas? E as causas estão na base. Então essas bases são compostas, se a gente for pensar num prédio, por vigas de concreto ali, e são várias que sustentam. Vocês vão entender melhor isso ao longo da live. Então é comum um casal chegar com temas: traição, brigas, agressividade, inclusive brigas físicas às vezes, né? A agressividade física é comum, o que é extremamente perigoso e não é nem um pouco saudável, obviamente, né? Então o casal às vezes chega consciente disso. Tivemos traições, ou eu traí, ele traiu, ela traiu, brigas, eu agredi fisicamente, ele ou ela me agrediu fisicamente. Mas o que é que acontece, né? Por que acontece isso? Aí, pessoal, o que acontece? Às vezes quando a pessoa chega na terapia, o casal chega na terapia, muitas vezes o casal já é composto de uma pessoa que faz terapia individual. É raro, bastante, chegar para mim um casal em terapia que os dois já fazem terapia individual. Isso é raro. Mas já aconteceu. Embora seja raro, já aconteceu.
O que é mais comum é um faz terapia individual com outro psicólogo, não é comigo, né? E aí vem o casal para terapia. E aí muitas vezes o outro que não está entra em terapia de casal, em terapia individual. Porque é muito importante que os dois estejam em terapia individual ao mesmo tempo, junto com a terapia de casal. Por quê? Porque a terapia de casal, ela mexe. Então vocês vão perceber, pessoal, que eu vou falar hoje sobre essas bases, essas 11 bases. E quem aí está assistindo, talvez junto com o marido, junto com esposa, com namorado, com namorada, vai ficar pensando, né? Meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou cuidar disso? Como é que eu vou tratar disso? Né? Como que eu vou lidar com isso? Porque não vai ser assistindo essa live que vocês vão sair daqui com um milagre feito. Não é. Não vai acontecer isso. Essa live vai trazer consciência, vai ajudar vocês a identificarem problemas. E eu vou falar sobre essas bases, né? Mas vai ajudar um pouco até também na solução, mas vai trazer mais consciência do que solução, tá? A solução propriamente vocês vão encontrar mesmo no tratamento psicológico, especificamente na terapia de casal. Então, pessoal, entrando agora no número, por que o número 11, né? Por que 11 bases? Bom, quem está acompanhando aí meus stories e meu feed viu que eu já coloquei nos stories e no feed quais são essas 11 bases. Então eu vou falar sobre todas elas. Vou falar sobre todas elas nessa live. E por que esse número 11? Sinceramente, esse número é um número que é aleatório, né? Eu pensei muito com base nos meus estudos, com base na minha experiência, na minha prática, quais são os pontos que eu considero que são os mais importantes. E por que esse é um número aleatório? Porque não é um número fixo, fechado, definido, não é. Em algum momento eu posso, né, mudar de ideia e falar, não, são 11, são 12 ou 13. Enfim, isso pode acontecer, tá? Porque tá me vendo aí falando de 11 hoje, outro dia pode me ver falando de 12. Enfim. Então, pessoal, começando, primeiro pelo, talvez eu diria assim, que vamos começar pelo mais fácil, né? Vamos começar pelo mais fácil. E vocês vão ver que o mais fácil não é tão fácil assim, né? Não é. Mesmo aquilo que teoricamente é para ser mais fácil, não é tão simples assim. Então, a primeira base de uma relação de casal é o respeito. Aí a gente já começa, em alguns casos, identificar problemas. Então, vamos perceber isso aí quem está assistindo, principalmente se você está junto com marido, esposa, namorado, namorada, como está o respeito entre vocês. E aí, pessoal, vamos lembrar, respeito não é algo que é 0 ou 100, tá? Não é 0% ou 100%. Não é uma coisa que a gente sempre tem ou que a gente nunca tem. Não. É algo que você pode ter hoje e amanhã falhou. Você foi muito grosso, muito ríspido ou ríspida, né? Faltou o respeito. E aí a comunicação se torna o quê? Violenta, muitas vezes. E esse é um ponto do respeito. Então essa é uma base. Agora, pessoal, essa live ela é para ter uma duração mais ou menos de 1 hora, né? Eu vou tentar não passar disso, talvez eu nem consiga, talvez eu passe um pouco. Mas o tema respeito, por si só, já daria uma live inteira, né? Cada uma dessas 11 bases daria uma live inteira, na verdade. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, sabendo que as mais complicadas vão vir por último, as mais difíceis vão vir por último. Então, primeiro, respeito. Vocês vão perceber, né, que do mesmo jeito que um prédio, para ele ficar em pé, tem essas bases que eu falei, que são as vigas de concreto, que compõem ali uma base, todas elas estão interligadas. Todas. Então, todas as bases que eu vou falar, está tudo conectado. Então, tudo está conectado. E aí vocês vão perceber que, às vezes, num prédio, uma base ali está com um problema, mas o prédio ele ainda fica de pé. Ele fica. Por quê? Porque outras bases seguram ele. Só que todas essas bases precisam estar muito bem cuidadas, todas elas precisam estar muito bem cuidadas mesmo, né? Precisam estar muito firmes, porque senão, cedo ou tarde, aquilo vai se desgastando e a tendência é que haja problemas e que a relação vá ficando mais doente, né? Então, o respeito, em grande parte, ele tem a ver com a comunicação,
Ele está ligado à comunicação. Por quê? Porque uma comunicação que é violenta acaba sendo desrespeitosa. Ao mesmo tempo, de novo, repito que não é algo que é 0 ou 100. Não é 0 ou 100. Você pode ter um pouco de respeito hoje, amanhã você perde. Isso acontece. Mas, de forma geral, respeito, como é um clichê, né? Todo mundo fala sobre respeito, é perigoso as pessoas acabarem desvalorizando isso. Mas o respeito é uma base extremamente importante. Então, quem aí está assistindo essa live, principalmente junto com parceiro ou parceira, reflita sobre isso. E já emendando, muito ligado ao respeito, é uma outra, que essa, né, é a confiança. E essa é difícil, hein? Essa base, para muita gente, é muito difícil, inclusive porque ela passa por um outro ponto que é a saúde emocional individual dos dois. Então, a saúde emocional individual do casal, dos dois participantes do casal, a saúde emocional individual também interfere em tudo, inclusive na confiança. Então, se você tem um problema, presta atenção nisso, você tem um problema lá da sua infância, lá da sua adolescência, um problema ou vários problemas com seu pai, com a sua mãe, né? Você tem vários problemas ali que afetam a sua autoestima. Presta atenção nisso. Aí hoje, atualmente, você está casado ou casada ou namorando, né? A sua autoestima permanece sendo baixa, porque você não cuidou, você não tratou isso. A tendência é que você seja uma pessoa muito ciumenta. Então, esse excesso de ciúmes, ele tende a ir também corroendo, desgastando a base da confiança de um no outro. Essa confiança de um no outro, muitas vezes passa pelo fato de você não confiar em si mesmo ou não confiar em si mesma. Então você se acha muitas vezes uma má pessoa. Você se acha uma pessoa ruim, indigna. Você tem esse complexo muitas vezes de rejeição, de abandono dentro de você. Você tem uma autoimagem ruim. Você se enxerga de uma maneira negativa. Como você vai acreditar que uma pessoa vai estar com você? Se você tem uma autoimagem ruim, uma autoimagem negativa, a tendência é que você tenha um excesso de ciúmes. E olha, um pouco de ciúmes é normal, é saudável, o problema é até saudável, dá para dizer se for um pouco, tá? Um pouco. Agora, o problema é que, de maneira geral, existe um excesso de ciúmes em quase todas as relações. Então, um pouco, tudo bem, é normal, é inevitável, né? Um pouco. Só que o problema, de novo, repito, é o excesso. E esse excesso de ciúme vai corroendo a segurança. Vai corroendo a confiança. Até que chega uma hora que, por muitos motivos, e esse é um deles, acontece uma coisa chamada traição. E aí, o casal muitas vezes vem para terapia, né, consciente disso. Houve uma traição, mas até o casal entender o porquê, né? E aí não é só isso, mas quando eu falo traição, eu não estou me referindo só à traição afetiva, não. Existem outros tipos de traição, como, por exemplo, traição financeira. Isso também acontece. Às vezes uma pessoa, por exemplo, tem muito dinheiro ali guardado e não quer que o outro fique sabendo. De jeito nenhum, e faz algo com o dinheiro que era para ser do casal. Então, a traição não é só uma traição física, afetiva, tá? Então, confiança é a segunda base. A terceira base é a empatia. E o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. De novo, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Sabe por que não é só isso? Porque se a gente define a empatia como capacidade de se colocar no lugar do outro, isso muitas vezes gera crítica e não compreensão. E o objetivo da empatia não é gerar crítica. O objetivo da empatia é gerar compreensão. Mas olha só, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu agiria de maneira diferente.
Olha aí o grande perigo, a grande armadilha dessa definição da empatia. Então, se eu estivesse no lugar dele, ou se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente. Isso não é empatia. Isso é uma falsa empatia. O que é empatia, de verdade, não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro e tentar pensar com a cabeça do outro. Não é que você vai tirar a sua cabeça fora do pescoço, não é isso. Você não vai tirar a sua opinião, jogar fora, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa e fazer um esforço para tentar enxergar o ponto de vista dela. De forma geral, isso tende a reduzir a raiva. Isso tende a reduzir a agressividade. Então, a empatia, quando é feita desse jeito saudável, tende a ser muito eficiente. E quando um casal perde a empatia, olha, isso tende a ficar cada vez mais complicado. Porque aí cada um só olha para o seu umbigo, fica sempre tirando ali uma queda de braço, o casal começa a olhar um ao outro como rival, e aí a empatia vai embora, daqui a pouco a confiança vai embora, o respeito vai embora também. Então, a empatia é uma base extremamente importante para uma relação de casal, tá? E aí, pessoal, eu vou seguir aqui. Como eu disse, a cada base que eu vou falando vai se complicando um pouco, até chegar no final vai ficar mais complicado do que agora. Então, antes de continuar, vamos lá, deixa eu perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta. Quem aí, né, quem quiser responder, me responde aí nos comentários. Quem aí já fez terapia de casal? Quem aí faz terapia de casal? Estou curioso para saber, né? Enfim, então, pessoal, vamos lá. Continuando enquanto quem quiser vai respondendo. O outro ponto, quarta base, é a comunicação. E aí existem armadilhas aqui, né? Existem armadilhas aqui. Uma das armadilhas da comunicação, e isso é muito importante, é achar que a comunicação resolve tudo. Achar que a comunicação é capaz de resolver todos os problemas. Pessoal, a comunicação não resolve todos os problemas. A comunicação é uma base. Ela não é a única, nem é a base mais profunda. As bases mais profundas eu vou falar daqui a pouco. A comunicação não é a base mais profunda, embora ela seja muito importante. Por exemplo, se existem outras bases com problema, haverá, consequentemente, problemas na comunicação. Que bases são essas que eu estou falando? Vou falar daqui a pouco. Mas a comunicação, eu costumo falar que ela é realmente algo que tende a ser muito complexo muitas vezes, né? Porque, olha só, entre a sua boca e o ouvido da outra pessoa, existem quilômetros de diferença. Existem quilômetros. Você pode estar no ouvido, falando no ouvido da outra pessoa aí, são quilômetros de diferença, de distância, que você não enxerga, que você nem imagina muitas vezes, mas são quilômetros de distância de uma boca para dois ouvidos. E isso não é só relação de casal não, tá? Isso é qualquer tipo de comunicação. Entre a boca de uma pessoa e o ouvido de outra pessoa existem quilômetros. E mais, entre o seu cérebro e a sua boca também existe uma distância. Porque muitas vezes você fala algo, você expressa algo que você não queria. Você expressa algo de um jeito que você não quer. E aí você tem que depois corrigir, porque você falou algo errado, você errou. E aí muitas vezes quando o casal está já numa situação de estresse muito grande, numa defensiva, a pessoa tende a não se corrigir. A pessoa tende a não querer pedir desculpa ou dizer sinto muito, falei errado. Porque aí o casal fica naquele... Eu costumo falar para os casais que eu atendo, eu sempre falo isso, o escudo e a espada. Né? Então, muitas vezes, antes de trabalhar pontos importantes da comunicação de um casal, muitas vezes eu tenho que trabalhar para que esse escudo
e para que essa espada, né, que é quando o casal vem às vezes numa defensiva muito grande, porque o desgaste já está tão grande às vezes, né? E aí, além disso, a pessoa, por algum motivo, aprendeu a se relacionar dessa forma quando era criança, quando era adolescente, viu o pai e a mãe se relacionando daquele jeito e aprendeu e repete. Então, a comunicação passa pela distância do teu cérebro até a sua boca. Ela passa também pela interpretação que a outra pessoa dá àquilo que escutou. Essa interpretação, por isso que eu falo que são quilômetros de distância, essa interpretação que a outra pessoa dá pode ser, pessoal, completamente distorcida. Completamente. A pessoa pode falar uma coisa, você pode entender outra. Completamente diferente. E esse viés, esse ângulo da interpretação tem a ver não só com a história desse relacionamento com essa pessoa, mas tem a ver também com a sua história de vida. Tem a ver também com a sua infância, com a sua adolescência, ou seja, tem a ver com a sua história desde muito antes de você estar com o seu parceiro ou com a sua parceira atual. Seja namorado ou namorada, ou marido ou esposa. Então, aliás, só um parênteses, tá? Quando eu tô falando aqui casal, não é só casamento, é casamento, noivado ou namoro também, tá? Parênteses importante. Então, pessoal, esse ponto da comunicação passa por isso. Como eu escuto o que outra pessoa está me dizendo? Como eu escuto? Olha só, presta atenção nisso. Eu escuto assim, né, com uma espada e com um escudo? Ou eu escuto aberto? Como eu escuto? Se eu escuto assim, como se eu estivesse num ringue, o que será que vai acontecer na sequência? Comunicação violenta. Vai ter quebra no respeito, vai ter uma comunicação que não vai ser saudável e que vai progressivamente afastar o casal um do outro. E quando isso acontece por meses, anos, tende a ter problemas muito graves no futuro. Tá? Então é muito difícil de manejar isso. Inclusive, muito difícil de manejar isso sem o auxílio de um psicólogo. Porque comigo falando aqui agora, vocês talvez vão identificar algumas coisas aí na relação de vocês. Mas como melhorar isso, né? Como resolver isso? Uma coisa que eu costumo falar é para você pegar a sua interpretação. Olha só. Pega a sua interpretação sobre aquilo que a outra pessoa disse e guarda no bolso. Guarda no bolso. Fulano me disse tal coisa. Eu interpretei tal coisa. Como eu interpretei o que a pessoa disse? Eu interpretei desta forma. Eu interpretei que ele está ou que ela está me rejeitando, ou me criticando, ou me cobrando. Peraí, essa é a minha interpretação. Entre a minha interpretação e a realidade existe uma distância. A gente não pode confiar tanto assim naquilo que a gente sente. Cuidado com isso. Ah, eu senti que ele falou assim comigo. Pera. Suspende isso. Eu senti que ele ou ela me rejeitou. Eu me senti cobrado. Pera. O que você sentiu não necessariamente corresponde à realidade. Corresponde talvez à realidade da tua mente. Mas não à realidade concreta. Porque a pessoa pode não ter te criticado e a crítica pode estar no seu ouvido. Então, na terapia de casal, a gente identifica muito minuciosamente, pegando esse exemplo, onde está a crítica. Está no teu ouvido ou está na boca da outra pessoa? Pode acontecer as duas coisas, tá? E aí cabe a cada um reconhecer o seu erro, a sua forma distorcida, disfuncional de se comunicar e se corrigir. Então, na terapia de casal, eu estou no pé dos dois. Eu estou sempre no pé dos dois. Então, estou no pé dos dois. Eu costumo brincar dessa forma. Ó, vou pegar no pé. Eu pego no pé. Que é para mostrar os pontos fracos e também, claro, os pontos fortes dos dois. Mas é difícil. Tratar isso, cuidar disso, né? Essa abertura é muito importante. O casal precisa ter essa abertura para mudar cada um a si mesmo
é assim que se muda a relação. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio que eu desenhei ali para vocês que vai facilitar essa compreensão. Então, essa questão da comunicação, pessoal, estou estendendo um pouquinho isso porque esse ponto é extremamente importante, né? Outra coisa importante, as expectativas, né? Quais são as expectativas que cada um tem sobre o outro, né? Então, aliás, a expectativa entra na comunicação também. Porque, olha só, você comunica para outra pessoa uma expectativa. Eu espero que fulano faça tal coisa. Eu espero que faça tal coisa. Peraí. Você já conversou com a outra pessoa sobre isso? Por acaso você sabe se isso é possível para outra pessoa? Então eu espero que ele saia comigo hoje à noite para ir até o cinema. Ele não vai, ele vai sair com os amigos. Mas ele frustrou minha expectativa. Muitas vezes você nem comunicou tua expectativa e está frustrada ou frustrado, né? Porque o parceiro ou parceira saiu, mas você nem comunicou. Ou então você comunicou cobrando. Você comunicou de maneira violenta e não numa conversa. Então é muito comum o casal congelar uma forma de se comunicar, muitas vezes extremamente violenta, tá? Em alguns casos, assim, a ponto de ter violência física. Aí a gente tá falando já de problemas assim bastante sérios, né? Violência física é um problema extremamente sério, mas não é só a violência física que é tóxica, né? A violência verbal, principalmente quando é excessiva, também intoxica a relação e intoxica os dois. Então, sobre a comunicação, esse é um ponto. Tem outro ponto, né, pessoal? Esse é um ponto que todo mundo sabe, que eu vou falar, que é o tal do amor, né? E aí, no ponto do tal do amor, entram algumas armadilhas. Aliás, a primeira armadilha aí é: o amor salva uma relação. Não salva. Tá? A maioria das relações termina com amor. Então não, o amor não salva. Por quê? Porque o amor é uma base. No meio de quantas? Eu elegi 11. Né? Mas se eu for parar para pensar, pode ser que eu encontre outras ainda. Então eu elegi 11 aqui, que são as que eu considero principais. Mas como eu falei no começo da live, eu poderia encontrar outras talvez, tá? Então o amor, ele é uma base. Ele não é a única, tá? Não é. Como eu disse, a maioria das relações termina com amor. Então ele é uma base, mas não é a única. Outra base importante também, bastante importante, mas que também algumas pessoas também pensam que ela é a única base, como se ela também fosse sustentar uma relação sozinha, não vai, que é o sexo. Então assim, quando começa a não ter sexo, quando o sexo começa a ficar a cada 2 meses, a cada 3 meses, é claro que isso depende da idade, tá, pessoal? Um casal que tem 30 anos de idade, os dois, é uma coisa. Quando o casal, os dois têm na faixa de 50, 60, obviamente é outro ritmo. Quando existe uma diferença de idade grande, às vezes acontece, um tem 20, outro tem 40, um tem 30, outro tem 50, isso também acontece, e isso não necessariamente é um problema, tá? A diferença de idade em si não necessariamente é um problema. O problema é não saber lidar com a diferença, tá? Então esse é um ponto. A diferença de idade, ela pode ser um problema, assim como 1 milhão de coisas podem ser um problema. Se a gente fala sobre uma pessoa de 25, uma pessoa de 50, é lógico que vão ter ritmos diferentes, inclusive na parte do sexo, né? Vão ter ritmos diferentes, e isso pode dar uma complicada sim, mas é uma questão de saber manejar, é uma questão de saber lidar. Não quer dizer que seja algo que não vai ter solução. Não, tá? Não necessariamente. Agora, então o ritmo sexual. E aí o casal, se tem algum casal aí escutando, né? Ou se você tá sozinho, sozinha aí escutando sobre a tua... para pensar no teu relacionamento, você sabe como tá a relação sexual. Você sabe se tá muito, se tá pouco. Agora, também não adianta, né, pessoal? Também já vi acontecer algumas vezes, o casal muitas vezes tem só sexo. O sexo ali é excelente, nossa, é maravilhoso, mas o resto, a comunicação tá extremamente violenta, às vezes com agressividade física super frequente. Nossa, tá uma calamidade, mas o sexo é ótimo, então a gente vai ficando ali, procrastinando, postergando, né? Enfim, então,
como se o sexo fosse sustentar, ou então como se o amor fosse sustentar. E aí as pessoas se apegam às vezes em algumas crenças, né? E isso é complicado pra caramba, né? Aliás, eu já vou emendar um pouco nisso, porque uma das crenças, crença é o quê? Crença é aquilo que eu acredito. Crença é algo que eu acredito. Inclusive, aí eu tô falando de crença religiosa, inclusive. Casamento é até que a morte separe. Essa é uma crença que muitas vezes eu pergunto, qual morte? Qual morte? Casamento é até que a morte separe. Mas peraí, qual morte? A morte do corpo ou a morte do casamento? Porque muitas vezes o casamento já morreu. E é um questionamento que eu faço para alguns casais. Eu faço esse questionamento, na verdade, para vários casais. Né? Casais que eu atendo, às vezes para alguém que eu atendo a nível individual e a pessoa está trazendo esse conflito, né? Ela fala muito, isso é bem comum, sobre relacionamento com o parceiro ou parceira. Então essa é uma questão, às vezes a pessoa tem essa crença muito rígida e vai sustentando aquilo ali, às vezes o casamento já morreu. Né? Eu costumo dizer que às vezes o casamento ele pode estar na UTI, ele pode estar em coma profundo, ou o casamento pode já ter tido uma morte cerebral e você não está querendo enxergar. A terapia de casal ajuda a enxergar isso. Então, para quem quer fazer terapia de casal, para quem faz terapia de casal, bem-vindo à realidade. E não é o psicólogo que vai falar, ó, eu estou vendo aqui que a relação morreu. Isso, de maneira geral, não, tá? De maneira geral, não acontece. Tem exceções para isso até. Tem exceções para isso. Bem raras, bem raras. Mas de maneira geral não é algo que o psicólogo fala, ó, tô vendo que a relação morreu. Rarissimamente pode haver alguma exceção para isso. De maneira geral, o casal percebe, olha, nossa relação está, olha, como se fosse um paciente internado na UTI, quase em coma. O negócio está assim, ó, ou toma uma providência ou vai morrer. E às vezes dá para salvar. Às vezes não dá para salvar. Tá? Isso aí vai depender de 1 zilhão de fatores que tem muito a ver, inclusive, com essas bases que a gente está falando agora. E tem mais, né? Tem mais. Vamos continuar. Então, pessoal, para quem está chegando agora, aliás, uma coisa, para quem tá assistindo, vou pedir para vocês curtirem a live, quem está gostando, claro, porque isso faz o Instagram perceber que a live está boa. E assim ele avisa, ele notifica os meus seguidores que eu estou ao vivo. Eu esqueci de falar isso no começo. Não posso esquecer de falar, mas isso é bem importante mesmo porque o Instagram notifica as pessoas quando um perfil está ao vivo com base nas curtidas da live, tá? Então, às vezes algumas pessoas mandam direct e falam, Márcio, não recebi notificação que você estava ao vivo. E acontece mesmo, porque o Instagram vai notificando com base nas curtidas. É assim que ele entende que uma live tá boa. Outra coisa também, convidem, né? A gente ainda tá mais ou menos no meio da live, tem bastante coisa pela frente. Então, do lado do coraçãozinho tem um avião, né? Um avião na diagonal. Você pode tocar nele e enviar a live para pessoas aí do perfil de vocês pelo direct, convidar a pessoa aqui para a live. Então, pode inclusive convidar, né? Convide o marido, esposa, namorado, namorada, enfim. Traz esse povo para cá que tem coisas extremamente importantes. E para quem está chegando agora, a live está mais ou menos no meio, mas vai ficar gravada, tá? Então, o que eu falei até agora? Eu falei de respeito, confiança, empatia. Tô olhando aqui para minha cola, porque eu mesmo que fiz aqui, né, da minha própria cabeça, com a minha experiência, essas bases, mas não tem como decorar as 11. Então, com a minha cola aqui. Então, respeito, confiança, empatia, comunicação, sexo e amor. Falamos sobre as 6 por enquanto. Faltam 5. Pessoal, de novo, presta atenção. Para quem chegou no meio da live, assiste depois. Quando a live terminar, volta e assiste desde o começo, tá? Então, respeito, confiança, empatia, comunicação, sexo e amor. Aí, a gente vai entrar agora nas outras 5 que agora que, né, para quem acha que estava difícil, agora vai ficar pior. Agora vai ficar mais difícil. Agora vai ficar mais difícil. Então, o que acontece é que a partir de agora a gente vai falar de bases que são mais profundas. Então, a gente pode pensar que essas 6 bases são muito importantes, claro, mas não são tão profundas quanto as que eu vou falar a partir de agora. A primeira delas é objetivo em comum. Objetivo em comum. O que significa isso?
o casal precisa ter objetivos em comum. Então pensem comigo numa coisa. Quando um casal se encontra, aliás, eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar de outra forma isso aqui. Já sei. Eu vou mostrar vou mostrar isso aqui para vocês de uma outra forma. Olha, pessoal, isso aqui eu não tinha nem pensado. Eu vou improvisar um negócio aqui para vocês que vai facilitar. Estou me sentando aqui no chão, vou mostrar um negócio aqui para vocês que são... Isso aqui é uma ferramenta de psicologia sistêmica, tá? A psicologia sistêmica, para quem não sabe, né? Eu sou gestalt terapeuta. Dentro da gestalt, na verdade, a gestalt terapia é um tipo de terapia sistêmica. O que é terapia sistêmica? É tudo que trabalha com sistema. Casal é um sistema, família é um sistema. Então, eu vou pegar aqui para vocês, eu vou virar a câmera. Isso aqui vai ser muito interessante para vocês verem, né? Olha só. Olhem só. O que nós temos aqui? Aqui são esses toquinhos, né, dessa ferramenta que eu estou dizendo. E aí a gente tem aqui, pessoal, vamos pensar comigo, objetivos em comum. Preste atenção nisso. Essa inclinação aqui, ela representa a posição do olhar, tá? A posição do olhar. Então aqui a gente tem um homem e uma mulher, eles estão olhando um para o outro, certo? Então é assim que um casal se conhece. É assim. O casal tá lá, olhando um para o outro, se conhecendo, conversando, né? Então isso é um início de um relacionamento. Isso aqui é uma fase. Agora, pessoal, a vida, ela não acontece, prestem atenção nisso, olhando só um para o outro. Isso aqui é um início de um relacionamento, tá? É um início. E aí, o que acontece? Em algum momento precisa acontecer isso aqui, ó. Ou seja, está aqui o homem do lado da mulher. Claro que a gente pode pensar também, né? Se for uma relação homossexual, a gente pensa em 2 homens ou em 2 mulheres, claro, mas pensando aqui no exemplo de um homem e de uma mulher, um do lado do outro. Eles estão um ao lado do outro. E aí o que vai acontecer? Para onde eles vão olhar? Percebam isso aqui comigo. O casal precisa olhar para algo em comum. Agora atenção. O casal precisa sempre olhar para um objetivo em comum, sempre o tempo todo? Não. Não é sempre o tempo todo. Não é. Não é sempre o tempo todo, porque cada um tem o seu espaço. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Cada um tem o seu espaço. Vixe Maria, será que essa live vai dar 1 hora? Deixa eu ver. Que horas são? Sei não, hein? Talvez passe um pouco. Vamos ver. Pessoal, aviso aí para quem tá chegando agora. Estamos mais ou menos no meio da live para frente. A parte mais profunda tá chegando agora. Para quem perdeu o começo, vai ficar gravado. Assim que a live terminar, volta, assista desde o começo. Mas a parte mais profunda tá chegando agora, tá? Então, convidem aí parentes, amigos, familiares. Curtam a live pro Instagram ver que a live está boa. E nós estamos entrando agora no ponto mais delicado, que é esse aqui. As 5 bases mais profundas. Então o casal, depois de um tempo se conhecendo e se reconhecendo, precisa olhar para objetivos em comum. E eu estou representando esses objetivos em comum por essa peça aqui. Mas eu poderia colocar 2, né? Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Vou mostrar para vocês. Eu estou falando de objetivos em comum. E aí aqui a gente entra num ponto que eu vou ilustrar de uma forma que é a mais simples possível para vocês entenderem isso, tá? É claro que na prática, dentro de um atendimento, isso aqui é feito, é mostrado de um jeito 1 milhão de vezes mais complexo, mas eu quero que vocês entendam de uma maneira fácil e simples. Então, digamos que o homem, ele tem um objetivo e ele está olhando para esse objetivo que é morar no Canadá, certo? E a mulher, ela tem um objetivo em comum com ele
de talvez de ter uma empresa, de ter um filho, só que o homem quer morar no Canadá e ela quer morar no Japão. Como que esse casal vai olhar para cá? Até pode estar aqui, ó, objetivo em comum, talvez, que é uma empresa, é um filho, pode estar aqui sim, talvez. Mas, olha só, se a mulher quer morar no Canadá e o homem quer morar no Japão, ou o contrário, eles vão se desconectar. Prestem atenção nisso aqui. Eles vão se desconectar. Eles não vão conseguir manter a conexão para ficar olhando para cá. E aí, nesse ponto aqui, pessoal, que eu estou falando de objetivos em comum, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, existe uma outra coisa, uma outra base junto, como eu disse antes, todas as bases estão interligadas. Todas as bases estão conectadas uma à outra. Então, junto com objetivos em comum, a gente entra numa outra base, que é o quê? Compatibilidade. Eu vou dar outro exemplo para vocês, tá? Outro exemplo. Digamos que essa mulher aqui, ela tá casada, vamos lá, 5 anos de casamento, ela tá casada, né? Tá junto aqui com o cara e tal, passaram pelo começo que eu falei para vocês, certo? Se conheceram, se reconheceram, etc. Aí começaram a olhar para cá, encontraram objetivos em comum, os dois querem, sei lá, estudar, abrir uma empresa juntos, ou sei lá o que, tá? Tô só inventando aqui. Só que aí, a mulher, por exemplo, ela faz questão de ser mãe. Ela quer ter filho. Presta atenção nisso. A mulher quer ter filho. Ela é algo que está na alma dela. Presta atenção nisso. Está na essência dela. Ela quer ter filho. Então, ela começa a se desconectar do cara, porque ele não quer ter filho. É só um exemplo isso aqui, tá, pessoal? Pode acontecer o contrário também. O homem pode querer ter filho e a mulher não. Então isso aqui são só exemplos. Para vocês enxergarem que quanto mais cada um se aproxima desse objetivo aqui, pessoal, que pode ser incompatível, mais distante se torna o objetivo em comum. E o que acontece muitas vezes, vamos complicar mais essa história. Olha, falei que esse negócio é complicado. Vamos complicar mais essa história. Vamos complicar mais. Cadê? Complicar mais. Então a mulher, nesse exemplo aqui, ela quer ter filho. Mas ela tem uma dependência emocional tão grande pelo cara aqui, tá? Ela tem uma dependência emocional tão grande, presta atenção nisso, que ela se anula e passa a olhar para os objetivos dele. E isso aqui até existe, mas ele não quer ter filho, ela passa a olhar para os objetivos dele. Isso aqui, pessoal, isso aqui não representa algo pequenininho como um cinema, uma praia, uma vontade de ir no cabeleireiro, não é isso. Eu estou falando de algo da alma, um desejo profundo. Eu quero ter filhos. Outro, eu não quero ter filhos. Se essa mulher anula isso, ela terá um sério problema nesta relação. E ele também. Ela vai ficar com raiva dele, ela vai jogar culpa para ele, e o que vai acabar acontecendo, adivinha, ou eles vão terminar, ou eles vão ter uma relação tóxica pro resto da vida, ou eles vão, se não quiserem que isso aconteça, vão parar numa terapia de casal. E aí, pessoal, é muitas vezes nesse tipo de situação que o casal chega na conclusão de que não dá mais para ficar junto. E aceitar isso em paz é maravilhoso. Em paz não significa sem dor, tá? Em paz não significa sem dor. Significa que você teve a sua importância, mas agora seguimos caminhos opostos. Com dor. Não é sem dor, é com dor. Mas é sem raiva, sem violência. E tudo bem. Porque tem situações que não são negociáveis. Tem situações que são negociáveis. Quem é que vai saber se é negociável ou não? É você que vai saber, não é o psicólogo que vai saber. Por isso que não é o psicólogo que vai falar, separa, fica casado. Não é o psicólogo que vai fazer isso. Porque eu não sei o que é negociável. Você vai ter que saber o que é negociável. Você vai ter que saber o que é negociável. Para você, o que não é.
Então, muitas vezes, dependendo da situação, tá? Dependendo, eu dei o exemplo aqui de um filho, tá? A pessoa que quer ter filho. Pode ser que a mulher consiga, na terapia individual dela, abrir mão de verdade, sem ficar com raiva do cara. Pode ser que isso aconteça, pode. Mas isso tem que ser verdadeiro. Não com base numa dependência emocional. Se for com base numa dependência emocional, ferrou. Tá? Ferrou porque ela vai carregar esse fardo pro resto da vida dela, de não ter filho. Vai chegar uma hora que ou a relação vai terminar ou ela vai ficar com essa frustração para sempre e vai ter que haja terapia para isso, tá? Haja terapia individual dela, tá? Então, tô dando exemplo aqui do filho. Pode ser que para algumas mulheres isso seja negociável, pode ser que não, tá? Então aí é você que vai saber o que é negociável para você e o que não é. E volto a dizer, tô dando exemplo de filho aqui com mulher, mas pode ser com homem também. Às vezes acontece o contrário, às vezes o homem quer ter filho, a mulher não. Então, por mais que o casal tenha objetivos pessoais e olhe, né, cada um olha para cá de vez em quando, ó, porque isso aqui eu tô dando uma imagem para vocês que não é uma imagem estática, parada, não é. Tenta imaginar que a minha mão tá aqui mexendo na pecinha o tempo todo, né? Eu gosto dessas pecinhas porque elas trazem uma concretude muito interessante, né? Então, o casal pode, né? Eu olho um pouco para cá, eu olho um pouco para cá. Só que uma coisa é o objetivo em comum ser o seguinte: eu quero ir no cinema, eu quero ir para a praia. É muito mais fácil do que eu quero ter filho ou não quero ter filho. Quero morar no Japão, quero morar no Canadá. Peraí. Se bem que eu falo que é muito mais fácil, entre aspas, né? Porque essa história de quer ir pro cinema, quer ir pra praia, nem sempre é tão simples assim. E se o casal briga, tem discussões por causa de situações pequenas, como que o casal vai ter saúde emocional para lidar com situações grandes? Percebem? Por isso eu falei que não é nada fácil isso. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui? Objetivos em comum, quando existem objetivos pessoais muito fortes e muito grandes, isso gera incompatibilidade. Então, ó, eu quero ir morar em Portugal ou na Inglaterra. O meu parceiro ou a minha parceira quer morar no Brasil. Peraí. Dependendo da intensidade desse desejo, isso vai desconectar o casal. E aí, pessoal, preste atenção nisso. Às vezes, o casal, lá no fundo, sabe assim, lá no fundo do coração, no fundo da alma, no fundo da mente, do inconsciente ou do nome que você quiser, o casal às vezes já não quer mais ficar junto e fica encontrando problemas em tudo. E isso vai gerando problemas. Isso vai gerando problemas na comunicação. Tudo começa a gerar problema, tudo começa a gerar rusga, tudo começa a gerar complicação, porque no fundo, olha, o que eu quero ir para Portugal, eu não quero mais ficar no Brasil. Então eu vou ficar enchendo o saco aqui da minha esposa ou do meu marido, eu vou encher o saco dele aqui, vou cutucar, porque no fundo eu quero que ele se afaste, ou então eu quero que ela se afaste. Mas eu não tenho coragem de assumir isso, então eu vou ficar enchendo o saco até ela se afastar. E depois eu vou jogar a culpa nela ainda. Então, essa imaturidade, infantilidade emocional dos dois complica pra caramba também. Eu falei pra vocês que as primeiras 6 são mais fáceis, né? As últimas 5 são mais difíceis e ainda estamos nas primeiras 2 só. Meu Deus, não sei se vai dar 1 hora não isso aqui, hein? Não vai. Vai acabar passando um pouco. Então, pessoal, estamos falando de objetivos em comum e de compatibilidade. Aí, vamos lá. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês vão me responder. Eu não vou explicar, tá? Eu não vou explicar. A princípio. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão me falar qual é a configuração mais saudável. Deem uma olhada, digitem aí para mim nos comentários. Qual é a configuração mais saudável?
Eu não vou explicar a princípio, eu quero que vocês olhem, vejam se vocês conseguem entender isso. E a gente tem que saber qual é a configuração mais saudável. E aqui, o que eu estou falando, né? Tava falando aqui, né, de objetivos em comum, tava falando de compatibilidade, e aqui, nessa compatibilidade, né, nessa compatibilidade, nesses objetivos em comum, existe um negócio chamado respeito ao espaço do outro. Respeito. E isso é complicado pra caramba, pra não falar um palavrão, tá? Complicado pra caramba mesmo, né? Complicado. Sabe por quê? Vamos lá. Olha só, sim, o 2 é mais saudável. É isso. Fácil pra caramba de mostrar aqui. Haja terapia de casal, haja terapia individual para um casal chegar nisso aqui. Tá? Porque isso aqui é uma fusão, é uma dependência emocional. Onde ele vai, eu vou, onde ela vai, eu vou. Né? Então, ele vai pro cinema, eu vou pro cinema, ele vai pra praia, eu vou pra praia. E sempre junto o tempo todo, seja por desconfiança, seja por dependência emocional, trabalha junto, faz tudo junto. E aí, ó, é sufocante, né? Isso aqui é sufocante. E quantos casais vivem assim? Aliás, pessoal, parênteses, tá? Parênteses. Desapeguem da cabeça de vocês, para quem está assistindo essa live até agora, de ideias fantasiosas, né? De contos de fadas que muita gente tem em relação a como deve ser uma relação. Esse apego a ideias antigas, nossa, como é doente a maioria das crenças que as pessoas têm sobre relacionamento. É só pensar em conto de fadas. Começa com casaram e foram felizes para sempre, né? Não sei bem aonde, acho que só lá nos contos de fadas. Outra coisa, desapeguem também das letras de música sertaneja. Pelo amor de Deus. Música sertaneja nossa senhora, é um lixo emocional absurdo. Quase via de regra, porque é um estímulo a isso aqui, a dor e ao sofrimento, como se fosse a única configuração possível para uma relação de casal, e não é, tá? Não é. Uma relação de casal pode e deve ser saudável, afinal de contas a gente quer o quê? A gente quer a felicidade, né? Então, quando isso aqui acontece por muito tempo, a consequência é essa. Em algum momento, o casal vai para o outro extremo, porque fica sufocante isso aqui. Fica sufocante. E aí aqui, ó, você olha, você vê que não dá nem pra saber quem é quem direito. Percebe? Então eu não sei mais quem eu sou, não sei quem são meus amigos, não sei o que eu gosto, não sei o que eu não gosto, não sei quem sou eu, não sei quem é ele ou ela. Não sei mais, ó. Isso aqui tá uma puta de uma confusão. E em algum momento a consequência é essa aqui. Existe uma separação. Essa separação não necessariamente acontece através de um término. Esse espaço aqui, muitas vezes, pessoal, presta atenção nisso, vai ser ocupado por outra pessoa. Como? Numa traição. Tá? Ou num excesso de trabalho. Às vezes, um filho. Então, esse espaço dos dois, então tem um filho aqui, né? Ou tem um outro homem, uma outra mulher, ou um trabalho. Esse espaço, ele vai ser ocupado, ou vai cada um para um lado. Certo? Então, o que a gente tenta fazer na terapia de casal, quando é possível, é reconfigurar e haver isso aqui, que como eu já disse, isso aqui vai ser uma introdução a esse assunto. Podia fazer uma live inteira só sobre isso, porque isso é complicado pra caramba, pra não dizer um palavrão. Enfim. Então, ó, a pessoa aqui de letra B, ela quer, olha só, digamos que é o fulano, faz de conta que sou eu, tá? Sou eu, isso aqui sou eu. Eu quero pintar meu cabelo de verde. Presta atenção nisso. Ou então, eu quero pintar meu cabelo de rosa. Meu espaço. Preste atenção nisso. Isso aqui é complicado pra caramba, tá? Meu espaço. Meu cabelo. Presta atenção nisso. Eu tenho o direito de pintar o meu cabelo de verde. Afinal de contas, o cabelo é meu. Eu tenho o direito. Ah, mas isso afeta a outra pessoa. Sim, afeta. Se a outra pessoa não quer o cabelo verde, o incomodado que se retire. Ponto. Existem coisas que não tem negociação. Existem coisas que tem. Eu quero pintar o meu cabelo de rosa.
Pessoal, eu estou dando esse exemplo aqui para você pensar o que é negociável e o que não é negociável para você. O que você está disposto a aceitar, não é ceder. Eu não gosto da palavra ceder, porque ceder dá a impressão de que eu perdi uma queda de braço e o objetivo não é esse, tá? Então eu não negocio isso. Eu vou pintar meu cabelo de rosa. Eu vou pintar meu cabelo de roxo. Vai ser afetado isso aqui? Óbvio que vai. Tudo vai ser afetado. A outra pessoa vai ter que se virar para lidar com o meu cabelo rosa, com o meu cabelo roxo. Ponto final. Ponto final. Então, é difícil isso na prática, pessoal, porque eu estou dando o exemplo do cabelo para ficar didático. Só que se eu quero ir para a praia sozinho hoje, presta atenção nisso. Quero ir para a praia sozinho, porque eu quero pensar, quero refletir sobre a minha vida, etc. Não importa o motivo, quero ir para a praia sozinho. A outra pessoa quer ir para o cinema comigo. E agora? Acabou de ter um episódio de traição no relacionamento 1 ano atrás, 6 meses atrás. Eu quero ir para a praia sozinho. Qual vai ser o nível de insegurança que essa pessoa vai ter? Então, eu vou ter que flexibilizar e vou ter que talvez, olha só, presta atenção nisso, talvez, provisoriamente guardar minha necessidade de ir para a praia sozinho, para mais para frente. Talvez, tá? Por que eu estou enfatizando que talvez? Porque eu guardar minha necessidade de ir para a praia sozinho, lembrando que isso é só um exemplo, pode ser impossível para mim. Ou pode ser possível. Depende da pessoa. Por isso que não é o psicólogo que vai falar. Permanece junto. Separa. Não, não é. O psicólogo vai questionar. Ó, isso aqui é possível para você? Você consegue fazer isso? Faz de conta que fui eu que traí, tá? Faz de conta. Eu traí. E hoje eu quero ir para a praia sozinho. Faz 6 meses que a gente está junto aqui. Depois da traição, nesse exemplo que eu estou dando, eu quero ir para a praia sozinho. Mas a outra pessoa aqui, meu parceiro e a parceira, não aceita. Isso vai ter que ser conversado, porque meu desejo de ir para a praia ou de pintar meu cabelo de rosa vai interferir aqui. Então, não necessariamente eu vou chegar em casa com o cabelo pintado de rosa. Eu posso conversar, eu não posso pedir permissão, tá? Isso não. Pedir permissão a gente faz para pai ou para mãe quando a gente é criança. Tá? Então eu não vou pedir permissão. É diferente. Posso pintar meu cabelo de rosa? Posso ir para a praia sozinho? Porque tem casais que fazem isso também, tá? Tem casal que faz isso também. Um pede permissão para o outro. Aí tem outros casais que vão para o contrário. Ao invés de pedir permissão, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o papel, muitas vezes, do filho rebelde, né? Eu vou para a praia sozinho. Pronto. Bate pé no chão. Birra. Então, o papel de pedir permissão é um papel de criança. É um papel infantil. Aí a gente entra na outra base, que é... Qual base? Eu já perdi as contas aqui, mas são papéis corretos. O que significa papéis corretos? O casal tem que ser do mesmo tamanho. Se eu estou pedindo permissão para o meu marido, para minha esposa, para ir para a praia, eu estou no papel de criança. E ele está no papel de pai ou de mãe. E isso é muito comum. Então eu não tenho que pedir permissão. Ao mesmo tempo, eu não tenho que comunicar de forma agressiva, como se eu fosse um filho rebelde. Olha, tô indo pra praia, você que se vire aí com as suas emoções e foda-se você porque eu quero ir pra praia, ponto, acabou. Não, também não. Precisa ter o quê? Respeito. Então eu vou conversar e se eu for flexível, né? Eu tenho que ter uma flexibilidade. Se eu trair a pessoa aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando, eu vou ter que ter uma flexibilidade de falar, não, peraí. Eu vou guardar minha vontade de ir para a praia sozinho, ou de sair com os meus amigos, ou sei lá o que quer que seja, e mais para frente eu vou para a praia sozinho. Por enquanto eu vou pôr um pouco mais de energia aqui na relação e eu vou até aumentar, ó, o espaço aqui, ó. Por que não, tá? Isso aqui, esse tamanho aqui, não tem um tamanho exato, né? Vocês entendem que isso aqui é didático. Pode ser maior, né? Não dá para ser grande demais, porque senão anula, não dá. Então, cada um tem que ser o seu espaço. Agora, depois de um tempo, essa pessoa ela vai ter que recuperar a confiança, sim, porque senão o casamento vai terminar para eu poder ir para a praia sozinho, para eu poder ir, sei lá, fazer minhas coisas sozinho e ela fazer as coisas dela sozinha, sem tanto sofrimento. É claro que quando a gente fala de traição, tô dando esse exemplo que é muito comum, é claro que é complicado, né? Óbvio que é complicado, eu não tô falando que isso é fácil. Afinal de contas, eu comecei a live falando de terapia de casal, né?
Também comecei a live falando que a gente ia começar pelo fácil, né? E que depois vai ficando mais difícil. Pois é, isso é muito complicado. Então exige, a terapia de casal e a relação de casal exige disponibilidade. Exige disposição, exige energia. Se não, não tem como, vai cada um, se não gera incompatibilidade. Então aqui, pessoal, o que eu estou falando? Ó, deixa eu ver. Objetivos em comum, já falei aqui embaixo. Esse objetivo em comum, pessoal, isso aqui que eu mostrei para vocês é o espaço de cada um. E o que é o espaço de cada um? Isso aqui permeia a compatibilidade, isso aqui permeia os objetivos em comum, isso aqui permeia, então, o espaço. Né? O espaço de cada um. Isso é extremamente importante. Então eu posso acrescentar aí uma 12ª base, tá? Eu falei que eu podia mudar o número, né? Eu posso acrescentar uma 12ª base, que é a consciência do espaço individual e consciência do espaço do casal. Eu vou tendo algumas clarezas conforme eu vou explicando para vocês dos nomes, né? Então, consciência do espaço individual, consciência do espaço do casal. Consciência e respeito. Consciência e respeito. Então, estávamos aqui voltando, né? Objetivos em comum, compatibilidade. Estava falando sobre esse negócio da consciência aqui que eu acabei de falar, que também exige respeito, exige confiança, exige empatia. Se eu quero ir para a praia sozinho, se eu quero sair com as amigas ou com os amigos sozinho. Então exige a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e de tentar pensar com a cabeça da outra pessoa, né? Suspendendo minhas crenças, suspendendo meus julgamentos. Então, objetivos em comum, compatibilidade, consciência do espaço individual, consciência do espaço do casal. Agora faltam 3. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui agora que vai ficar mais fácil. Vou falar sobre o mais fácil dos 3 agora. Quer dizer, mais fácil de falar, tá? Não mais fácil de fazer. Que é a saúde emocional dos dois. A saúde emocional dos dois. Se essa pessoa aqui tem um problema com o pai, com a mãe lá da infância, de autoimagem, de autoestima, de autoconfiança, o dia que esse cara aqui for sair com os amigos, como que ela vai ficar? De hora em hora manda mensagem. Quer saber onde tá. E aí ela vai, o que vai acontecer? Ela vai crescendo, vai crescendo. E aí isso se transforma numa relação abusiva. Né? Então o abuso muitas vezes é essa invasão do espaço. Isso aqui não necessariamente é um abuso, tá? Isso aqui é mais uma dependência emocional. Numa relação abusiva seria um outro desenho, mas seria assim, essa pessoa aqui ela vai ficando grandona e a outra vai ficando pequenininha, né? Isso seria uma relação abusiva. Eu vou até desenhar isso daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco não, vou desenhar isso agora. Vou desenhar para vocês o que é uma relação abusiva, tá? Olha só. Isso aqui é uma relação abusiva, certo? Olha o tamanho dessa pessoa, ela vai consumindo, ou até mesmo, isso é uma relação abusiva, tóxica. Essa pessoa vai ocupando todo o espaço. Então, de hora em hora ela manda mensagem, onde é que tá, com quem que tá. Nossa senhora, pessoal, isso é extremamente doente, tá? Isso é extremamente tóxico. Manda áudio, manda vídeo, filma pra mim o lugar que você tá. Pelo amor de Deus, onde é que está a confiança? Onde é que está o respeito? Só que se eu aqui tenho traumas, porque meu pai me xingava de burro, de burra, me falavam que eu era feia ou feio, faziam bullying comigo, etc, etc, etc. Essas questões aqui vão gerar autoestima tão baixa, uma falta de autoconfiança tão grande, que eu vou querer controlar a outra pessoa completamente. E eu vou sufocar. Esse sufocamento vai gerar o que? Adivinha? Vai gerar isso aqui. Então a saúde emocional individual dos dois, eu estou dando um exemplo aqui só, eu poderia ficar 3 horas falando sobre isso, tá, pessoal? Então a saúde emocional individual dos dois é outra base. Por isso que eu falo, no mundo ideal, o casal precisa fazer... Aliás, eu vou até voltar a câmera aqui para mim. No mundo ideal, o casal precisa fazer terapia de casal com um psicólogo. Cada um dos 2 membros do casal também
precisa ter o seu psicólogo individual. Em outras palavras, 3 psicólogos. 3. Eu sei que eu estou falando do mundo ideal. Felizmente, tem algumas pessoas que conseguem isso, né? É o ideal. Então, um psicólogo pro casal, um psicólogo para cada um dos dois. Então, são 3 psicólogos. Então, saúde emocional individual dos dois. Como eu disse, poderia ficar 3 horas falando sobre isso. O que está faltando aqui agora? Então, eu falei objetivos em comum, compatibilidade, saúde emocional dos dois. E eu falei sobre a consciência do espaço. Agora faltam outras 2 bases. Lembrando que de 11 já virou 12, tá? Já virou 12. A 12ª é a consciência do espaço individual e consciência do espaço do casal. Estou inventando esse nome agora. Aí temos outras 2, pessoal. Vamos voltar para cá, ó. Vamos voltar para cá. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí também vai de novo, né? Mexer com algumas pessoas, isso aqui. Mas vamos lá. O objetivo é esse, né? Se não for para mexer, não tem por que assistir essa live. Temos aqui um homem e uma mulher. Volto a dizer, só para reforçar, que poderia ser uma relação de 2 homens ou de 2 mulheres. Enfim, tanto faz, estou colocando aqui um homem e uma mulher. Percebam o tamanho deles. Agora, presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Observa o que você sente vendo isso aqui, ó. Que chance existe dessa relação funcionar? Então, papéis, presta atenção. Papéis corretos. Se esse homem está no papel de pai e essa mulher no papel de mãe, ou o contrário, né? A mulher, tanto faz, porque as 2 coisas podem acontecer. E repito, isso independe da idade, tá? Isso não tem a ver com o casal ter uma diferença de 15, 20 anos de idade. Não é apenas isso que contribui para isso. A idade pode influenciar? Claro que pode, mas não é nem de perto o único fator. Não é. Então, ó, esse aqui é filho. Esse aqui é mãe. Como que vai ter tesão? Como vai ter sexo? Por isso eu falei que essas bases aqui, que essa base qual é? Papel correto. Né? Papel correto. O que é papel correto? Simplesmente isso aqui. Pronto. Isso é um papel correto. Certo? Isso é um papel correto. É um casal. Agora, eu dei um exemplo extremo, né, de pegar esse pequenininho aqui, e olha que isso às vezes acontece, tá? Mas isso não é tão comum, não. É bem comum isso aqui, ó. Presta atenção nisso. Ainda assim, é uma relação de pai e filha, tá? Aqui a gente pode pensar aqui numa criancinha, né, pequena. Aqui já tá um pouco maior, certo? Mas a gente pode observar que nenhuma dessas configurações vai dar certo. Aqui tá mais fácil de resolver, tá? Tá um pouco mais fácil aqui. Essa aqui vai ter que amadurecer um pouco. Agora, aí a gente vai pensar também no seguinte, né, pessoal? Papéis corretos é uma base. E qual é a outra base? Nossa senhora, já deu 1h08. Pessoal, tá todo mundo quieto, ninguém tá fazendo nenhum comentário. Temos 18 a 20 pessoas mais ou menos aqui o tempo todo. Tá complexo o negócio aqui, né? Para quem tá chegando agora, estamos chegando na última base. De 11 virou 12, tá? E para quem tá chegando agora, assiste a live inteira depois, que vai ficar gravada. A última base é equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca. De novo, essa poderia ser uma live inteira só sobre isso. Presta atenção. O que significa equilíbrio de troca? É o equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. O equilíbrio entre a energia que eu coloco e a energia que eu tomo de volta. E o que é que eu estou chamando de energia? Não estou falando de nada espiritual, não. Estou falando de afeto, estou falando de atenção, estou falando de iniciativa, estou falando de presença. Então, assim, numa relação dessa, esse cara, ele vai ocupar muito espaço. Ele vai ser maior. E aqui a tendência é que ele dê muito mais energia do que ela. Agora, presta atenção. O que vai acontecer? Essa pessoa aqui, ó, digamos que... Vamos pensar, pessoal, vamos pensar em dinheiro, tá? Que vai facilitar.
Presta atenção nisso. Vamos pensar em dinheiro, que isso vai facilitar a compreensão de vocês. Digamos que, faz de conta que sou eu, tá? Sou eu esse cara aqui, faz de conta, tá? Então, eu dou R$50 para essa pessoa. Essa pessoa me devolve R$10. Presta atenção nisso. Estou falando de dinheiro só como uma analogia porque facilita a compreensão. Isso aqui, na verdade, é afeto, é presença, é carinho, tá? Então, eu dou R$50. Essa pessoa me devolve 10. Qual vai ser a minha postura? O credor faz o quê? Ele cobra. Então, eu vou ficar cobrando como se eu fosse o gerente de um banco que deu lá um empréstimo e a pessoa não pagou. Eu vou ficar cobrando. E aí, essa pessoa, daqui a pouco, vai ficar irritada. Em algum momento ela vai acabar saindo da relação. Ou eu vou acabar saindo. Né? Então, o equilíbrio de troca. Eu vou entrar numa postura de cobrança e de raiva. Então, muitas vezes, pessoal, presta atenção nisso. Se essa pessoa aqui não consegue ficar do meu tamanho, presta atenção. Qual é a solução? Essa é a solução. Certo? Eu diminuo. Eu começo a dar menos energia. Aqui não representa maturidade ou imaturidade emocional, não é isso, tá? Aqui o tamanho está representando a energia colocada na relação nesse exemplo. Não está representando criança, adulto, não. Está representando energia colocada na relação. Então, ao invés de dar R$50, eu vou dar R$10 ou R$15, que é a energia que eu consigo ter de volta. E aí a relação vai pouco a pouco crescendo, crescendo, crescendo. Tá? E aí, conforme a relação vai crescendo, a tendência é que o sexo melhore, a comunicação melhore, que haja mais respeito, que haja mais confiança. Agora, quando se trata de duas pessoas emocionalmente cheias de feridas emocionais extremamente abertas, fica muito complicado para isso aqui acontecer. E é por isso que aí muitas vezes acontece o quê, pessoal? Presta atenção nisso aqui de novo. Cada um começa a olhar para um canto. E aí, no exemplo inicial, eu dei aqui Canadá e Japão. Quero ter filho, não quero ter filho. Mas não necessariamente, tá? Eu dei esses exemplos para ilustrar, mas não necessariamente, não necessariamente. Meu grande objetivo pessoal aqui, por exemplo, faz de conta que sou eu, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Aqui na mesma cidade que o meu parceiro ou que a minha parceira. Mesma cidade. É o meu trabalho. Não precisa ser Japão e Canadá, não. É o meu trabalho. E só. Eu quero pôr, quero ficar assim. Que espaço que eu vou ter para um casamento? Que espaço que eu vou ter para uma esposa, um marido, um filho até? Certo? Se eu tô assim, tem pessoas que estão assim. Agora, se eu tô assim e tenho consciência de que não cabe um relacionamento afetivo aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é que muitas vezes a outra pessoa quer fazer isso aqui, ela quer caber num lugar que ela não cabe por dependência emocional. Então tem tantas configurações disfuncionais aqui que eu poderia, já deu 1h13 essa live, eu poderia ter 5 horas e não ia esgotar isso aqui nunca. Então, pessoal, chegando ao final da live, essas são as 11 bases, aliás, 12 bases de uma relação de casal. Aliás, esses toquinhos aqui, eles são, como eu já disse antes, de psicologia sistêmica, que inclusive pertence à própria Gestalt terapia, que é uma terapia sistêmica, né? Então, esses toquinhos são toquinhos aqui, mas aqui eles viram pessoas, né? Enfim, então isso aqui é um negócio muito legal. E aí, pessoal, agora eu vou voltar aqui a câmera e quero que vocês façam perguntas, tá? Porque essas são as 11 bases que viraram 12. E aí eu tenho certeza que vocês entenderam, aliás, pelo menos eu espero que tenham entendido, quem prestou atenção entendeu o porquê que a terapia de casal é tão importante. Vou falar aqui com vocês de volta, ao mesmo tempo que eu vou arrumando aqui já, tá? Então, pessoal, perguntas. Eu realmente acredito que essa live foi, assim, nem de perto a minha ideia era esgotar esse tema, tá? Nem de perto. Isso aqui exigiria, né, infinitas lives, isso aqui não acaba nunca. É um assunto extremamente interessante, para mim é um assunto muito interessante.
Não é à toa que eu sou formado, né? Tenho uma especialização em psicologia clínica que inclui atendimento de casal e atendimento de família. E aí, o que acontece? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Quando é uma terapia de casal, isso aqui é o sofá, né? Que o paciente se senta. Eu tiro, obviamente, esse negócio daqui. Isso aqui tá aqui por causa da live. Mas aí eu posiciono, né? Coloco uma almofada para cá, né? E aí o casal se senta ali. E eu me sento aqui. Aliás, quem não conhece minha sala, essa é minha sala. E é isso. Os atendimentos online, inclusive, eu faço exatamente dessa forma. Para quem está chegando no final, repito, perguntas, comentários. A live vai ficar gravada. É muito importante que assista a live inteira. Manda para marido, manda para esposa, manda para todo mundo. Ah, e outra coisa. Eu já fiz uma live aqui sobre relações tóxicas, tá? Tem uma live sobre relações tóxicas, uma live inteira. Tá lá na aba de vídeos do meu perfil, então por isso eu não estendi tanto esse tópico hoje. Eu já fiz uma live inteira sobre isso, e cada uma dessas 11 bases que viraram 12, a 12ª é a consciência do espaço individual e do espaço do casal, tá? Então, essa 12ª base, ela é também, ó, já mudei aí de 11 para 12. As 12 bases da relação de casal. Então, é extremamente importante essa consciência, e não só a consciência, mas também o respeito, né? O respeito então você tem que ter consciência, dos seus limites, do que é negociável, do que não é negociável para você, e saber que certos padrões, pensamentos rígidos geram incompatibilidade. Tá? Às vezes o casal é compatível por muito tempo, às vezes por 10 anos, por 20 anos. Depois existe um desejo diferente. Eu quero ir para o Japão, ele quer ir para o Canadá. Peraí, né? Se isso for intenso demais, fica muito complicado. Então a flexibilidade é um ponto fundamental, e todos os casais que eu atendo, pessoal, todos os casais que eu atendo, principalmente os que estão com um problema grave, né? Eu sempre falo, terapia de casal não salva casamento, não salva namoro. Ela pode ajudar o casal a se salvar, a salvar a relação. Mas, muitas vezes, ela não vai salvar o casamento, mas vai salvar a relação de dois humanos, porque vão conseguir se separar de um jeito mais saudável. E aí, para quem não entendeu ainda, para quem não havia entendido ainda, eu acho que agora ficou claro por que o psicólogo não vai falar, olha, é melhor separar, é melhor ficar junto, continua, não continua. Não cabe ao psicólogo, porque eu realmente acredito que isso tenha ficado claro. O que é o espaço de cada um? Quais são os limites de flexibilidade de cada um? Ao psicólogo cabe questionar. Ao psicólogo cabe muitas vezes falar, olha, eu tô vendo que o negócio tá difícil, hein? Cabe, isso ao psicólogo cabe. Eu tô vendo que tá difícil, isso cabe. Eu tô vendo que tá cada um olhando para um canto, isso cabe. E o casal vai fazer o que quiser e o que puder a respeito disso. Ó, tem que flexibilizar aqui, tem que flexibilizar ali. Você quer flexibilizar? Porque se não flexibilizar, vai ficar cada um olhando para um canto. E aí não vai mais ter relação. Então, isso cabe ao psicólogo. Mas isso é diferente de separa, continua junto. É diferente. Isso o casal vai percebendo. E aí, alguns casais dentro da terapia de casal, mesmo às vezes tendo problemas gravíssimos, seríssimos, conseguem se organizar, conseguem melhorar, conseguem passar a se comunicar de maneira que não é mais violenta. E é sensacional. É sensacional, ok? Bom, deve ter, ou deixa eu ver. Deve ter não, tem pessoas aqui que eu atendo, né? Eu sei inclusive que tem várias pessoas aqui que eu atendo me assistindo. E quem já me conhece deve saber que eu amo, né? Amo atender casal, amo atender família também. Atendimento de família é outra coisa super interessante, que é quando vem o filho junto. Às vezes é só mãe e filho, ou pai e filho. É muito interessante também atendimento de família, que é para trabalhar também questões da relação da família, que pode ser uma grande parte da família, ou uma parte pequena da família. Então, pessoal, para quem está chegando agora no final, olha, já deu 1h20 de live, hein? Eu imaginava mesmo que fosse passar. Dava para ter feito 3, 4 lives sobre esse assunto.
Perguntas. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem que eu fale, pessoal. Vamos digitar aí, que aí na sequência eu vou encerrar. Vou subir aqui para ver se tem alguma... E assim, nesse assunto não está esgotado, tá? Tem zilhões de coisas a respeito de relação de casal. Então, antes de finalizar, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Então, tem um comentário aqui, ó. Quando a pessoa não se cuida, ela tende a repetir o mesmo erro com outra pessoa ou em outro relacionamento. Exatamente. Já ouviram falar, pessoal, que é muito comum assim, ó. Você troca de marido uma vez, duas vezes, três vezes, e o cara continua sendo igual, só mudou o número do RG, porque é super parecido, um primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, o quinto marido, eu já vi história até assim, sabe? Nossa, todos os meus maridos são iguais, todos são tóxicos. Todos. Mas por que isso, né? Será que todos os homens do mundo são tóxicos? Não, peraí, né? Tem algo errado. Você tá ressoando aí com algo lá da tua infância e tá mantendo, atraindo uma relação tóxica, né? E isso é algo que eu já fiz uma live inteira para falar sobre relações tóxicas. Penso que uma das partes é mais resistente a fazer terapia. Olha, isso é extremamente comum, tá? Aliás, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem alguns casais, né? Quando eu tô atendendo um casal, né? Na verdade, todos os meus primeiros atendimentos eu faço sempre uma avaliação. Inclusive a terapia de casal, quando o casal quer começar, eu sempre faço uma avaliação. Já aconteceu algumas vezes de eu atender o casal lá na primeira sessão e eu falo, olha, pessoas, eu não vou dar continuidade ao atendimento de vocês. Isso já aconteceu. Por quê? Por quê? Por causa disso aqui. Uma das partes é mais resistente. Às vezes, e aí, pessoal, um parênteses importante. Às vezes a gente tende a pensar, né, que a mulher quer fazer terapia de casal e o homem não. E realmente, na maioria das vezes, isso é verdade, mas não é sempre. Eu já atendi situações onde o homem queria, o homem fazia questão de fazer terapia de casal, a mulher não queria de jeito nenhum, mas vem para a primeira consulta e eu falo, não vou atender. Atendo a pessoa que me procurou, se for o caso, a nível individual, mas às vezes uma das duas pessoas, né, está tão resistente que não quer fazer, então eu não vou atender. Então, uma das coisas é, os dois precisam querer, isso aí é fato. Quando é apenas uma resistência, dependendo do tamanho da resistência, dá certo. Porque a pessoa vai perdendo a resistência ao longo do processo. Dependendo do caso, não dá certo. Então, isso é relativo. Aliás, na terapia individual também é assim. Às vezes a pessoa tem muita resistência no começo, e depois vai quebrando, vai perdendo essa resistência e fica, e adere, e depois tem um processo maravilhoso. Outras pessoas não, pessoas às vezes na individual mesmo. Ela começa super resistente e em algum momento ela interrompe o atendimento, né? Desiste. Isso também acontece. Você acha que dinheiro, a mais ou a menos, sempre traz problema para a relação? Sempre não. Às vezes sim. Mas veja bem, o dinheiro não vai trazer problema. Deixa eu corrigir essa frase, tá? Não é que o dinheiro às vezes traz problema. Presta atenção nisso. Na verdade, sabe quando que o dinheiro traz problema? Nunca. Sabe por quê? Porque o dinheiro nada mais é que um objeto inanimado. Então não é o dinheiro que traz problema. Não é. Não é o dinheiro que traz problema. Não é o trabalho que traz problema. O trabalho é um objeto inanimado. Quando é um objeto, né? É a minha empresa que traz problema. Não, peraí. Sua empresa é constituída de madeira e de concreto. Então o dinheiro não traz problema. O trabalho não traz problema. O que traz problema é a dificuldade do casal de lidar com o trabalho, de lidar com o dinheiro, de lidar com o dinheiro a mais, de lidar com o dinheiro a menos, de lidar com a idade a mais, com a idade a menos, de lidar com o filho. Eu nem acrescentei filho nessa história, né? Nossa, olha, se eu colocar filho nessa história, e aí, né? E aí? Olha, eu tenho um filho. Ele tem 2 filhos. E agora? Meu Deus, aí vai outra live. Aí nem vou entrar, só vou deixar a pulga na orelha aí, porque isso não vai dar tempo de falar hoje. Isso aí seria outra live. Mas olha, eu tô no meu 2º casamento, eu tenho um filho e ele tem 2. Qual é o lugar de cada um? E aí? Qual é o papel correto de cada um? E aí? E aí você vai descobrir isso na terapia individual, na terapia de casal.
Nessa live hoje não vou entrar nisso porque não dá, né? Quais as piores crenças limitantes que atrapalham uma relação conjugal? Olha, essa exige uma outra live inteira, eu teria que pensar nisso. É uma excelente pergunta. Uma crença limitante perigosíssima é: eu tenho que mudar a outra pessoa. Eu posso mudar uma outra pessoa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está num vício e não quer sair do vício, ela tem o direito de não querer sair do vício. E você tem o direito de não querer estar com essa pessoa que tem aquele vício. Só que você não tem o direito de querer que a pessoa não tenha aquele vício. Vocês estão entendendo? Então a crença, eu vou mudar o outro, né? Eu vou fazer a pessoa mudar. Não, você não vai. Você não vai. E eu dei o exemplo agora há pouco ali nas bolinhas. Eu vou voltar pra cá, tá? E essa live não vai terminar hoje. Eu vou voltar pra cá. Vou voltar pra cá. Olha só, você não consegue mudar uma pessoa. Esse é o primeiro ponto. Como eu consigo mudar uma pessoa? Você consegue mudar a si mesma, só, mais ninguém. Então essa já é uma péssima crença, tá? Como eu consigo mudar uma pessoa? Você não consegue, isso não existe. Então eu dei o exemplo aqui, presta atenção. Eu dei o exemplo aqui, meu cabelo rosa. Eu tenho o direito de pintar meu cabelo de rosa ou de roxo. Se eu quiser, eu também posso ser, por exemplo, um usuário de drogas pesadas. Maconha, cocaína ou, sei lá, crack. Como que essa pessoa vai me mudar? Não vai. Não sou eu não, tá? Mas faz de conta que sou eu. Se eu quero usar cocaína ou crack, ou seja lá o que for, a pessoa tem o direito de fazer escolhas destrutivas. É muito fácil falar no exemplo que eu dei. Eu pintei meu cabelo de rosa, pintei meu cabelo de vermelho para ilustrar que é meu espaço. Muito fácil. Quando eu vou para uma situação concreta, o cara ali, ele usa cocaína. E a outra pessoa não quer. Olha, e ele não quer parar de usar cocaína de jeito nenhum. Se essa pessoa não quer uma pessoa que usa cocaína, ela vai ter que buscar uma pessoa que não usa cocaína. Ponto. Não existe mudar outra pessoa. Ponto final. Simples assim. Como que essa pessoa vai fazer isso? Se tiver nessa bagunça aqui, nessa dependência, vai ter que fazer uma bela terapia individual ou aceitar. Não, meu marido usa cocaína. E ficar em paz com isso. Ponto final. Aceita e fica em paz. Fica em paz. E aí então você tem duas opções. Vamos pegar esse exemplo do vício aqui que é o que está surgindo. Faz de conta que a situação é essa. Meu marido usa cocaína. Tá? É o espaço dele. É o espaço dele. Então quais são as opções que você tem? A primeira opção que você tem é separa. Separa. Termina. Essa é uma opção, tá? Tem outra. Porque eu não estou falando que você deve separar, estou falando que você pode. Essa é uma opção. A segunda opção é aceita e fica em paz. Encontra um jeito de aceitar e ficar em paz. Opa, eu não tolero meu marido usar cocaína, mas eu quero ficar com ele. Peraí, você não vai ter tudo que você quer. Não é assim que funciona. Um adulto não pode ser uma criança mimada. Não pense que você vai ter tudo o que você quer, porque você não vai ter tudo o que você quer. Eu quero só a parte boa do meu marido. Eu não quero a parte ruim. Meu marido é lindo, é divertido e não sei o quê, só que ele usa cocaína. Ele bebe álcool pra caramba, então eu vou excluir a parte tóxica dele. Não dá. Não dá. Então você aceita e fica em paz, ou você se separa, ou você permanece sofrendo. Se você não fizer essa mudança e ficar com a ilusão de como eu consigo mudar uma pessoa, você automaticamente está escolhendo sofrer. De novo, se você escolhe manter a crença como eu consigo mudar uma pessoa, automaticamente você está escolhendo sofrer. E você está entrando no papel de pai, no papel de mãe, você não está no papel correto e você vai se condenar ao sofrimento. Bom, quais são outras crenças, né? Que é uma pergunta extremamente importante, as piores crenças limitantes que atrapalham uma relação conjugal. Eu vou falar mais uma, né? Uma das crenças é essa: eu vou mudar a outra pessoa, depois do casamento eu vou mudar ele ou ela. Isso é péssimo, que eu acabei de explicar. Outra crença limitante é: casamento é até que a morte separe. Crença religiosa, aliás, tá? Extremamente limitante. Porque isso faz muitas pessoas sustentarem relações mortas, relações completamente falidas, extremamente tóxicas pela vida toda em nome de uma crença. No caso, eu estou falando de uma crença religiosa, mas não necessariamente uma crença religiosa. Pode ser uma crença familiar.
se eu me separar do meu marido, eu sinto que eu tô traindo o meu pai e minha mãe. Porque na minha família não é permitido separação. Então eu não vou me separar do meu marido. De jeito nenhum, mesmo que meu casamento esteja morto já. Então isso é uma outra crença limitante. Mas assim, são 2 exemplos, eu poderia fazer uma live inteira sobre isso. Pessoal, últimas considerações. De novo, para quem está chegando agora, certamente pegou, né? Mesmo quem chegou nos últimos 10, 15 minutos, essa live foi extremamente intensa. O começo foi light, eu acho que foi light, né? Depois foi ficando mais difícil. E é isso aí, 1h30 de live, extremamente profundo, extremamente interessante esse assunto. Comecei falando de 11 bases, terminei falando de 12. E para finalizar, eu quero saber se... Eu que pergunto para vocês agora o que vocês acharam dessa live de hoje, antes de finalizar. Me respondam aí. E mais um recado. Bom, quando uma pessoa não quer sair do vício, ela não vai sair do vício. Simples assim, tá? Não tem como falar de outra forma. E não cabe a você nem a ninguém querer tirar a pessoa do vício. Cabe a ela. Se a pessoa não quer sair, ela não vai sair. Você aprenda a lidar com isso. Ou você aprende a lidar com isso para aceitar e viver em paz, ou você se separa, ou você continua sofrendo. São 3 escolhas que você tem. E é claro, você vai, obviamente, precisar de uma terapia individual, né? Porque ninguém está preso a ninguém, né? Então, pessoal, quem tem aí últimas considerações, o que acharam dessa live, enquanto eu vou fazendo aqui as minhas últimas considerações finais, né? Últimas considerações. Então, é importante se abrir para a possibilidade de separação. Isso eu sempre falo, principalmente quando o casal tem problemas graves ou sérios. Às vezes uma relação antiga, né? Eu sempre falo, se abra, você não está preso, você não nasceu grudado. Então vamos primeiro trabalhar muitas vezes para desfazer a dependência emocional, para ter a sensação, olha, eu tô com ele ou com ela, presta atenção, porque eu quero. Não é porque eu não vivo sem ele, não é porque ele é meu mundo, não é porque eu respiro ele ou eu respiro ela. Pelo amor de Deus, música sertaneja é aula de dependência emocional, socorro. Socorro, tá? É lixo emocional, ultra tóxico. E eu tô falando da sertaneja, mas não é só sertaneja não, tá? Ópera, né? É que música sertaneja é auge, né? Mas ópera, às vezes o próprio rock, enfim. Então, a gente ouve todo mundo falando de dependência emocional, nutrindo como se isso fosse, ela é minha vida, ele é minha vida. Não, metade da laranja, né? Não existe metade da laranja. Você é uma laranja inteira. E você vai andar com outra laranja acompanhada, se você quiser, se a outra pessoa quiser. Não porque você está preso ou presa, nem porque você precisa da pessoa para viver, porque isso é dependência emocional. Você vai fazer isso se você quiser. Por isso que às vezes é chocante, né, quando o casal ouve, nossa, o Márcio está me falando que eu posso me separar? Sim, pode. Falo e repito. Ninguém está obrigado a ficar junto. Que cada um crie a sua estrutura emocional para ficar junto de maneira saudável. E quando isso dá certo, aí a gente está falando de uma relação de casal próspera. E aí é bonito, né? Aí é muito bonito. Aí é realmente bonito. Não quer dizer que não vai haver problemas, mas desentendimentos não precisam gerar briga. Eu sempre falo isso. Desentendimento não deve gerar briga. Então a gente é acostumado a escutar, toda relação tem problema, é normal ter problema. Sim, lógico, óbvio, sim, de fato. Toda relação tem problema, mas eles têm que ser resolvidos. Eles têm que ser resolvidos, senão senão as duas pessoas ficam intoxicadas. Cada um intoxica a si mesmo e os dois se intoxicam. Pessoal, últimos comentários, vou ler aqui o que vocês já escreveram, tá todo mundo muito quieto, eu acho que tá todo mundo muito reflexivo. Sinal que vocês estão pensando aí na live, né, pessoal? Então, para finalizar, digitem aí últimos comentários. O que mais? Live ótima, Márcio. Obrigado, Gisélia. Muito obrigado. Gisélia, se você não tiver visto desde o começo, volta que a live vai ficar gravada. Assista desde o começo, né? Inclusive, eu acho muito legal quando tem psicólogos também me assistindo. É bem interessante.
Tô vendo que tem 2 ou talvez 3 psicólogos aqui. 2, 3, tem uma pessoa que eu não tenho certeza, tem 2 com certeza, 3, 4, vixe, tem um monte. Legal, legal ver psicólogos e psicólogas aqui. Onde eu atendo presencialmente em Ubatuba, tá? Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mas eu também atendo online. Aliás, o atendimento online funciona maravilhosamente bem. Tem gente que tem resistência, funciona maravilhosamente bem. Online é simplesmente por chamada de vídeo pelo Google Meet ou pelo WhatsApp. E eu faço os atendimentos de maneira geral na minha sala, inclusive os atendimentos online. E é isso, nesse mesmo apetrecho que eu estou usando aqui agora, que é o Ring Light, então o atendimento online funciona muito bem. Que mais? Queria ter tido a chance de fazer uma terapia de casal antes de ter terminado o meu relacionamento. Olha, Jonas, faça uma terapia individual, assuma a sua parcela de responsabilidade pelo que não deu certo e deixe a outra pessoa com a parcela dela. Você tem 50%, a outra pessoa tem 50%. Papéis corretos tem a ver com isso. 50%, não é 51%, não é 49%. Mas, Márcio, é matemático assim? É exato assim? Sim, é metade. Cada um tem metade da responsabilidade. Os dois são adultos, tá? Não é um adulto e uma criança, são 2 adultos. Então, cada um tem metade da parcela de responsabilidade. Então, Jonas, faça terapia individual, aprenda sobre a sua parte, tá? A sua parcela para não repetir os seus erros na tua próxima relação. Esse é o maior ponto que você tem que fazer. A sua terapia individual, assumir a sua parcela e não repetir os erros na próxima relação. Senão você vai levar as mesmas disfunções para a tua próxima relação. E vai ter problema de novo, tá? Que mais? Márcio, como sempre é muito bom ver você. Obrigado por se doar de forma tão intensa. Gratidão. Pois é, intensa mesmo. Já deu 1h36. Realmente agora já começando a finalizar. Para quem chegou no meio ou no final, a live vai ficar gravada, assista desde o começo. Essa live foi assim, para quem está interessado nesse assunto, a live é extremamente importante. E não são 11 bases, virou 12, tá? Viraram 12 bases. Como faço para ser atendido com você? Maria Souza, me manda um direct, tá? Passa o WhatsApp, eu passo sim, Maria. Me manda um direct assim que a live terminar, manda uma mensagem aqui no Instagram. Que aí eu vou te passar meu WhatsApp e eu explico detalhadamente a maneira como eu trabalho, tá? Me manda uma mensagem pelo Instagram, que daí eu passo o WhatsApp pelo direct. O direct é a mensagem do Instagram. Pessoal, boa noite para todo mundo e até a próxima. Se cuidem. Olha, 1h37. Basicamente, talvez tenha sido a live, uma das lives mais longas que eu já fiz, mas enfim... Eu imaginava que ia passar de 1 hora, eu tinha postado nos stories, será que eu vou conseguir fazer 1 hora? Não tem como, é muita coisa e eu definitivamente passei longe de esgotar esse assunto, não tem como esgotar, né? Não tem como. Então é isso, então é muito legal esse assunto e o recado final para vocês, se cuidem. Saúde emocional individual dos dois é fundamental, é uma das bases, tá? Então cada um, meu marido não quer fazer terapia, minha esposa não quer fazer, cuida da tua saúde emocional. Faça a sua terapia individual. Se a outra pessoa não quer fazer, isso é um problema dela, é uma questão dela, faça você a sua, tá? Boa noite para todo mundo.